Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Na tarde de 19 de setembro de 2019, Evaldo Christian Dias Enteno, de 21 anos, levou o filho Miguel Henrique dos Reis Enteno, de 2 anos e 11 meses, à Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alegando que o menino havia se afogado. O quadro clínico era grave e a equipe médica tentou estabilizá-lo, mas ele veio a óbito cerca de 1 hora após a internação. Evaldo relatou que estava no carro com o filho quando foi abordado por 2 homens armados que teriam sequestrado o menino. Ele também disse que viu os homens jogando Miguel no córrego Ayandui, na Avenida Ernesto Geisel. Um médico desconfiou da história e a assistência social da unidade acionou a polícia. A versão do sequestro era incoerente e detalhes mudavam a cada vez que ele relatava o crime. O carro que o amigo havia emprestado, que segundo Evaldo tinha sido levado pelos assaltantes, estava com ele. Evaldo disse aos policiais que tinha entrado no córrego para salvar o filho, mas os militares notaram que ele estava de chinelos de cor branca, que estava limpo. Miguel vestia uma camisa branca e não estava suja. Evaldo então mudou a versão. Contou que havia sido traído pela ex-mulher, mãe de Miguel, e queria que ela sofresse. Ele contou que relatou a traição para um amigo que o aconselhou a matar o filho para se vingar da ex. Evaldo disse que não tinha coragem, mas o amigo afirmou que o ajudaria. Ele teria mandado um homem para buscá-los em casa e seguiram para a casa dele, onde os dois afogaram a criança em uma bacia com água. Em seguida, o orientaram a levar o filho ao hospital e inventar uma história sobre o afogamento. Policiais do GOI, Grupo de Operações e Investigação, foram juntamente com Evaldo até a casa em que supostamente o crime havia acontecido. O homem que morava no imóvel não tinha nenhuma das características mencionadas por Evaldo e negou ter qualquer relação com o ocorrido. Os policiais seguiram para a casa da mãe de Evaldo. Ele então confessou o crime e disse que agiu sozinho na própria casa. Evaldo foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento, DEPAC. Segundo ele, após ser almoçado com a mãe, colocou o filho para dormir, encheu uma bacia com água e pôs Miguel dentro enquanto o menino dormia. Ele chegou a pensar em segurar a cabeça dele, mas deixou que se afogasse sozinho. Evaldo disse que desenvolveu depressão após uma suposta traição da ex-mulher e matou o filho do casal como forma de vingança. Conforme o tenente-coronel do Batalhão de Choque da PM, Marcos Vinícius Poletti, Evaldo não demonstrou arrependimento ou qualquer outra emoção. Ele só concordou em contar tudo depois que foi avisado de que, se colaborasse com as investigações, poderia receber benefícios da lei futuramente. Evaldo passou por audiência de custódia e teve prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi levado para o Instituto Penal de Campo Grande. Miguel foi velado e sepultado no dia seguinte em Aquidauana, a 135 quilômetros de Campo Grande. Quase 100 pessoas acompanharam a despedida. Segundo Tayele Cristina Bogado, ex-mulher de Evaldo e mãe de Miguel, eles namoraram por 3 meses antes de se casarem e ficaram juntos por 3 anos. Havia cerca de 3 meses que estavam separados e ela se mudou com o filho para Aquidauana para morar com o irmão mais velho. Evaldo nunca aceitou o fim do relacionamento. Ele perseguia Tayele, entrava em sua casa, mandava mensagem e ligava diariamente. Segundo ela, Evaldo chegou a mentir que havia sido atropelado para chamar sua atenção. Porém, nunca se mostrou uma pessoa violenta. Ele era muito presente na vida de Miguel, viajava para Aquidauana para visitar o filho e tinha o hábito de passar os finais de semana com ele. Uma semana antes do crime, em 12 de setembro, Evaldo levou o filho para a casa do pai, que morava na mesma cidade. Horas depois, ligou para Tayele, dizendo que o menino havia caído da cama, batido a cabeça e estava desmaiado. Acompanhada do irmão, ela foi até Evaldo e levaram Miguel para o hospital.
Depois da morte, o fato também passou a ser investigado pela polícia. O menino estava com o pai desde o dia 17 de setembro. Segundo o comandante Marcos Poletti, Evaldo foi para Aquidauana visitar o filho e no dia 16 pediu à ex-mulher para levar o menino para Campo Grande. Ele disse que pretendia se mudar para a cidade, retornaria à capital para cuidar da mudança e levaria Miguel para visitar sua mãe. Em Campo Grande, Miguel ficou na casa da avó, onde Evaldo estava morando havia cerca de um mês. Em depoimento, Tayeli contou que Evaldo sempre mandava notícias do menino. Na manhã do dia 19 de setembro, ela ligou para saber se Miguel estava bem. Às 14 horas, recebeu uma foto do filho e às 16h30 a notícia da morte. Por telefone, Evaldo contou a ela que foi rendido por 2 assaltantes que levaram cerca de R$ 1.000 e o carro em que ele estava. Os homens teriam sequestrado Miguel para conseguir mais dinheiro. Ele seguiu os bandidos e viu quando jogaram o filho do veículo dentro do córrego. Em dezembro de 2019, Evaldo foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e asfixia por afogamento. O Ministério Público incluiu a denúncia tentativa de homicídio pelo episódio ocorrido uma semana antes do assassinato, quando Miguel supostamente caiu da cama. Segundo o Ministério Público, Evaldo teria arremessado o filho no chão. Ele negou e afirmou que o menino caiu. Em 10 de março de 2020, Evaldo prestou o primeiro depoimento à Justiça. Ele foi levado à sala de audiência com o rosto coberto. Evaldo relatou que Miguel estava dormindo quando resolveu dar banho nele. Encheu a bacia de água, o colocou dentro, ainda de roupa, somente com a cabeça submersa e com as pernas para fora. Quando percebeu que o filho se debatia, foi para a sala mexer no celular e o deixou se afogando. Evaldo disse ainda que não racionou quando matou o filho e, quando o viu inconsciente, pegou o carro de um amigo e foi para o hospital na tentativa de salvar a vida dele. Disse que a intenção era chamar a atenção da ex-mulher para que voltasse com ele e que não estava sob efeito de drogas. Segundo o defensor público, Rodrigo Antônio Stoqueiro Silva, Evaldo agiu com imprudência ao deixar o filho tomando banho sozinho na bacia, mas que não teve a intenção de matá-lo. Quanto à denúncia pela tentativa de homicídio, o defensor pediu absolvição sumária. O Ministério Público pediu a impronúncia pela tentativa de assassinato, mas pediu que Evaldo fosse a júri popular por homicídio triplamente qualificado. Em 25 de agosto de 2021, aconteceu o julgamento de Evaldo Christian Dias Enteno. Tayeli, grávida de 9 meses do segundo filho, Ravi, acompanhou o julgamento. Evaldo optou por permanecer em silêncio durante o julgamento. Após a exibição do vídeo com depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, Evaldo pediu desculpas. Ele disse: "Peço desculpa por ter estragado a vida da minha família e da Tayeli também. Estou disposto a pagar as consequências no meio dos homens e nos meios de Deus também." A promotora Luciana Rabelo levou a bacia para demonstrar como Evaldo matou Miguel. A perícia indicou que o menino tinha cerca de 62 centímetros e não cabia na bacia. Para que tivesse se afogado, a cabeça foi segurada dentro da água por cerca de 10 minutos. A promotora exibiu as roupas que Miguel vestia no dia do crime para mostrar a fragilidade do menino. Como Evaldo se recusou a prestar depoimento, a promotoria utilizou a gravação do depoimento dele. Por maioria de votos declarados, o Conselho de Sentença, formado por 4 homens e 3 mulheres, após 4 horas de julgamento, condenou Evaldo a 20 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, agravado pelo fato de ter sido cometido contra descendente e a vítima ser criança. O juiz Aloísio Pereira dos Santos havia determinado pena de 21 anos, mas reduziu 1 ano devido à confissão. A redução teria sido maior se Evaldo não tivesse contado várias versões contraditórias durante a investigação. O julgamento terminou antes do prazo regular, já que a acusação abriu mão da réplica, depois da sustentação oral feita pelo defensor público Igor César Manzano Linjardi,
que admitiu a impossibilidade de contestar alguns quesitos que seriam formulados aos jurados. O defensor assumiu o caso 15 dias antes do julgamento. Ao verificar os autos, constatou que não havia teste de insanidade mental e essa poderia ser a linha adotada por ele. A possibilidade do exame resultaria no adiamento do julgamento e, por conta disso, Evaldo recusou que fosse feito o exame. Tayeli disse apenas que esperava a pena máxima, mas se mostrou satisfeita com o resultado. Em suas palavras, a justiça foi feita. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.